do Fortaleza a gente segue para o Bahia, né? Como eu falei, um Bahia que vem reconstruindo seu elenco, começando a trazer peças, né, para setores em que ficou flagrante a vulnerabilidade do time e pelo menos dois desses setores já foram atendidos nesse mercado. A gente vê aí na tela desses destaques, né? Tanto o Eric, que está ali com a camisa do Atlético Paranaense, né? O volante, primeiro volante que o Bahia precisava, e o William José, já vestido com a camisa do Bahia, ali entre Arias e Everton Ribeiro, que chega com a expectativa de ser o camisa 9 que Everaldo, né, Estupian, e um dos que tentou ano passado conseguiu, tanto que Tassiano foi acionado algumas vezes na posição, tá? E aí a gente vai pro elenco do Bahia, que também é um elenco encorpado, né? Também tem 6 zagueiros, tem ali 8 jogadores que a gente pode considerar entre volante e meio de campo. Se você puxar para meio, você ainda teria Everton Ribeiro e Lúcio Rodrigues. Mas ali da estrutura central do meio de campo, a gente tem 8 jogadores que é difícil pensar quem, quem seria titular desse time, tá? Como a gente não tá aqui com Ravel nem com Pedro, eu vou deixar para que a gente debata, fazer esse exercício que a gente fez com o Minhoca Fortaleza depois, para não ficar com a opinião de quem é, acompanha de forma mais distante. Mas com o que a gente vê na tela, a gente já sabe que o elenco do Bahia ele tem peças e tem capacidade de se desdobrar em multifunções, tá? Mas com a necessidade que se tinha de um primeiro volante, eu acho que Eric chega a titular. E aí, para pensar se vai ser Jean Lucas, se vai ser Caio Alexandre, se vai ser Nestor, para compor com ele essa região do meio de campo, é bem mais difícil, né, Minhoca? A gente, Uhum. sobretudo, não estamos acompanhando o treinamento. O Bahia estava em Girona, não jogou ainda. O primeiro desenho já vai trazer algumas respostas, porque eu vejo muita igualdade e há um investimento muito alto, ainda que por empréstimo, em Nestor, né? Pedido de Rogério Ceni, Caio Alexandre e Jean Lucas, que a gente propagou muito, né, como uma dupla de volantes que custaram mais de 50 milhões de reais ao Bahia no passado, uma super dupla de volantes. Acabou que não resultou no encaixe ideal e o Bahia passou a jogar, inclusive, algumas partidas sem os dois, né, simultaneamente em campo. Então, eu acho que Eric chega a titular, É. mas, Pô, gastaram 27 mas milhões no cara. Assim, contra, obviamente isso não é a titularidade, mas só para dizer assim, o que foi investido e ele ser titular não está sendo não é um grande plot twist não dentro desse elenco do Bahia não. O que eu vejo aí para o Bahia, e aí, claro, né? O Bahia é o único de todos os clubes da Copa do Nordeste que até terminar a Copa do Nordeste tem muita bala na agulha, né? Para, digamos, aquela coisa. O Bahia se classificando entre os quatro, independentemente se vai terminar primeiro, segundo, terceiro ou quarto, vai depender muito do que estiver acontecendo com ele ali, mas tem um poder de investimento que nem Fortaleza, né? Que a gente considerou aqui com o elenco mais recheado, pode, às vezes, sustentar. Então, na hora que precisar de um lateral esquerdo e tal, o Bahia, se quiser, vai lá contrata. A grande questão é que, às vezes, o Bahia não está bem fazendo esses movimentos, como foi o caso do goleiro, né? Agora contratou um camisa 9, o William José, mas não tenha dúvida, o Bahia é um dos times que tem, assim, muito repertório. Eu acho que é bom a gente tirar um pouco da imagem do Bahia da reta final da Série A, que, de fato, foi realmente ali se arrastando, né? Da maneira como conseguiu a vaga
na Libertadores, mas mesmo assim, quando você olha em termos de elenco, assim, até porque daqui a pouco a gente vai passar para o Ceará, né, para Sport, para Vitória e tudo mais, mas o elenco do Bahia, e até pelo treinador também, né, o Rogério Ceni já foi campeão da Copa do Nordeste, tem, assim, grandes possibilidades com esse elenco, assim, na zaga ali, você tendo ali agora a chegada do Minho, né, do Mingo, né, e aí juntando ali com Santiago as Mingo. opções que tem. E aí o meio de campo, para mim, é muita variação. Ele pode jogar com 4 homens, 3 jogadores. Pulga, que é um jogador que, se você precisar para um contexto de segundo tempo, e pode até brigar pela titularidade, a depender do contexto, né? Rogério Ceni elogiou ele nessa preparação que eles fizeram no Girona. Né? Ademir, já bastante conhecido. Então, assim, eu acho que o que falta ainda para o Bahia, de fato, é o que o Arthur mencionou, a questão do goleiro, né? Eu acho que ainda precisa um nome, assim, para chegar realmente para assumir essa titularidade. E eu vejo uma certa, talvez ali do lado esquerdo, Juba ali, Borducci, sinceramente, me passa. Acho que precisa ainda um contexto a mais, sabe? Assim, um patamar um pouco mais estabelecido ali do lado esquerdo. Inclusive, Danilo Fernandes terminou o ano como titular, né? Danilo Fernandes ganhou a Foi o posição goleiro no ali. último jogo. Exatamente. Não sei se recomeça na frente. Essa é uma questão que eu estava pensando nisso quando estava fazendo esse quadro. Se Ceni começa de onde terminou. Arrisco dizer que sim, viu? Só que se ele fizer isso, ele É está possível. condenando de uma vez por todas Marcos Felipe, né? Então eu fico muito nessa dúvida. Arthur, Eric Outra Pulga chega possibilidade, Fred, titular que. nesse time? Fala. Não, vou responder então o que você fala e o que você perguntou e já emendar com outra análise que eu ia fazer. Eu acho que não, tá? Eu não acho que Eric Pulga já chega a titular. Eu concordo muito com a análise que Minhoca fez. Ele tem potencial para acabar assumindo a titularidade, mas sendo sincero, até me surpreenderia um pouco ele já largar como titular nesse time do Bahia, dadas as opções que tem no ataque, né? A gente poderia ver, por exemplo, um ataque do Bahia sendo formado diante de tantas opções que tem no meio, sei lá, Everton Ribeiro, Lúcio e William José, por exemplo. Talvez seria um trio de ataque mais provável, né, de ser o titular do Bahia de largada. Mas com certeza eu acho que Eric Pulga vai ser um jogador bastante utilizado, né, dentro dessa equipe do Bahia. O comentário que eu ia fazer, Fred, é que da mesma forma que, assim, quando acaba uma temporada e vai começar outra, ainda mais para uma equipe como o Bahia, que estava numa disputa ali muito acirrada na reta final, talvez algumas escolhas que Ceni tomou no final do campeonato, que eram muito mais pela urgência e pela necessidade ali, para um começo ele pode testar mais. E aí onde é que eu vejo que isso pode acontecer, por exemplo, na lateral esquerda. Talvez Iago Borducci receba mais oportunidades nesse começo de temporada, porque ele idealmente foi o lateral contratado para ser o titular da posição. Vinha com boas referências do futebol alemão, não conseguiu se encaixar nas poucas chances que teve, não teve tantas oportunidades assim no Bahia. Mas talvez você agora tendo uma pré-temporada completa com ele, conhecendo mais o elenco, você, pô, vou dar mais oportunidade para começar do que insistir talvez com o Juba, que pode ter sido uma escolha mais de urgência, no sentido de que, pô, o Juba está entregando mais do que Iago. Não dá para eu arriscar muito aqui de querer dar tanto espaço para ele, quando o Juba está sendo mais seguro para mim, está entregando atuações numa média melhor. Então a gente pode ter uma mudança nesse sentido. Da mesma forma, na direita, o Bahia terminou com Gilberto na frente de Arias, por exemplo, nessa disputa na direita, mas eu acredito que Arias é visto como, no time teórico, vamos dizer assim, o titular da lateral direita, o jogador que tem mais potencial. Então, essa disputa nas laterais aí eu acho que é até mesmo em aberto. Mas até teve um comentário de Lula quando a gente estava fazendo esse comparativo de Lula que participa aqui do 45 minutos, né? Quando a gente fez esse comparativo entre Fortaleza e Bahia, Bonfim. que o Bahia ele fortaleceu muito assim o seu elenco, né? Até as primeiras contratações que o Bahia fez, a gente ficou até com aquele receio de, pô, será que o Bahia não precisava de uma contratação, talvez quando vieram os primeiros nomes, né, de Michel Araújo, Nestor, será que não precisava de caras mais tarimbados? Mas depois que você vê as movimentações como o Eric, como o William José, que atacaram ali as necessidades, como você falou, Fred, aí você começa a ver que essas contratações dão um suporte muito grande em termos de elenco.
Uma crítica até que Rogério Ceni fez ano passado ao elenco do Bahia, em determinado momento, e foi até rendeu muitos comentários a respeito, foi a questão de que ele muitas vezes queria manter a mesma estrutura de time, mas não tinha jogadores no banco para isso. Hoje, o Bahia entrega para ele essas possibilidades. Hoje o Bahia tem opções, por exemplo, no meio-campo, para ele colocar 3, 4 peças e ele conseguir encontrar ainda no banco de reservas jogadores num nível parecido. Então, essa é uma evolução importante que o Bahia está conseguindo para 2025. Para mim, o ponto crucial é o goleiro. O Bahia precisa ter um jogador mais tarimbado para essa posição e eu acredito que essa é algo que o Bahia vem procurando no mercado. A gente vem vendo especulações nesse sentido. Está demorando um pouco mais do que o esperado, mas em breve deve ter essa resposta. É importante que tenha logo, porque o programa é sobre a Copa do Nordeste, mas vai lembrar que o Bahia tem uma decisão de pré-Libertadores logo no início da temporada. É. Então, o Bahia tem esse agravante aí para ele acelerar a busca nessa posição tão importante. E vai investir pesado, né? Até porque já fez uma proposta pesada para tirar o Everson do Atlético Mineiro. O nosso colega Lula Bonfim está até aqui no chat, também falou, tentou o John do Botafogo, mas também não deu certo. Então, assim, dinheiro realmente vai ser pesado para trazer um goleiro, né? Mas deve ser esse movimento. E aí, já falando sobre esse time base, né, Fred? Já para montar, né, o time base Veja, aí do... busquei Ravel, viu? E aí? Busquei Ravel. Vai entrar? Não, não vai entrar. Ele falou que tá fora de combate. Não entrei em detalhes do que significa fora de combate. Mas ele mandou o time para mim, tá? Então a gente pode ir debatendo aqui a partir das escolhas dele. Que começa com Danilo Fernandes, tá? É isso que eu ia falar. Enquanto estou É o fechado. ponto de partida. Aí eu também tô com ele aí. Cara, isso aqui eu posso usar o espanhol, né? Não é como paciência. Santiago Mingo, ele Pode, já tá autorizado. chega como, Deve. já chega como titular. Deve. E aí completa com. Inclusive, Gabriel me falaram Xavier. uma coisa curiosa, Fred. Acevedo, a turma chama de Azevedo, que é pra ser. A turma faz o contrário. A turma não aceita o Acevedo e fala Azevedo. Acevedo. Então ele fecha aqui essa nova dupla de Gabriel zaga, Xavier. né? Canu perde o espaço aí para Natural, né? exatamente, né? Um investimento pesado do Bahia. Na lateral direita, Arias, obviamente, um dos destaques da temporada do Bahia. E na lateral esquerda, tá? Ravel mantém Juba. E detalhe, eu acho que é um acerto de Rogério Ceni esse reposicionamento de Juba como lateral. Eu sou da linha que aquele Juba mais adiantado funcionou muito com o Anderson Moreira, Ele trabalhou um esporte a partir de Juba, mas Juba não tem as características necessárias ideais para ser um ponta. Eu sempre bati nessa tecla. Muita gente sempre entendia como eu ser um perseguidor, um crítico voraz de Juba, tá? Mas o meu ponto sempre foi esse. Eu acho que quando o esporte tinha Juba como ponta, o time não fluía ofensivamente da forma que uma equipe deve fluir. Ele não fazia a movimentação, a diagonal, a entrada na área que um ponta deve fazer. Agora, com o Anderson foi diferente, porque Anderson fez de Juba um atacante que flutuava, ora como segundo atacante, jogando ali junto de Wagner Love, ora como meia esquerda, ora como ponta esquerda, até lateral, né? E Cariús era imprescindível, tanto que com a saída de Cariús, o rendimento de Juba cai imediatamente. E no Bahia, com esse elenco, com essa qualidade, não dá para Juba ter, vou usar de novo o termo, a licença poética que algumas equipes de Série B permitem a jogadores diferenciados. Tá? Não dá para dizer, ó, Lúcio, não cai por aqui não, que a gente vai trabalhar aqui em torno de Juba. Não dá para pensar assim. E aí você traz Juba para a esquerda, trabalha
a lacuna defensiva que ele apresentava, ele acho que consegue passar da Série A sem grandes danos defensivos, tá? Eu acho interessante esse movimento que Ceni conseguiu fazer de resgatar Juba enquanto lateral esquerdo, e na visão de Ravel, Minhoca, ele larga na frente de Bonucci ainda Eu assim. concordo. Nessa equação de escolher 2 jogadores desse meio de campo, ou 3 jogadores, o Ravel ele fez um caminho que deixou todas essas opções aí de atacante de lado, tá? Ele monta o Bahia da seguinte forma, na visão dele, tá? Ele vai com Eric, Caio Alexandre e Nestor, tá? Ele forma o meio de campo aqui. Naturalmente, Lúcio Rodrigues titular e Everton Ribeiro titular. Abre mão dos atacantes de lado e fecha o time com o William José. Acho que é possível. Nestor fica ali mais centralizado, Lúcio por um lado, Everton Ribeiro por outro, mas longe de atuarem como pontas clássicos, né? Everton, na verdade, já tem atuado assim, né? Foi assim no Flamengo, jogando mais tanto que ele tá um pouquinho para a direita aqui, né? É a posição do Pikachu, que a gente tá falando no slide lá do Fortaleza. Tanto que ele tá... exatamente. Porque ele não é bem um ponta, Lucas né? Lima no Sport tá posicionado nesse mesmo ladinho aí. Isso. Mas é um jogador que faz bem esse lado direito, né? E aí, como tem o Arias, que é um lateral que sobe bastante, então, obviamente, ele utiliza de ter um jogador atacando mais a profundidade, além de fundo, o Arias com essa característica. Eu acho que há algumas disputas nesse meio de campo aí. Eu acho que, de fato, vai ter uma briga Nestor-Cauli, início, e aí, por ele... Mas com o Rodrigo Nestor em vantagem, eu acho. Mas eu acho que talvez a tendência seja um pouco para o Nestor, porque é um jogador que já foi de confiança dele no São Paulo, mas para início pode ser uma possibilidade ali, e Cauli também não fez uma boa temporada no ano passado. Caio Alexandre e Eric, eu não sei bem se os dois, de fato, seriam... O Eric eu até acho que sim. Caio Alexandre, eu tenho dúvida se, por exemplo, o Acevedo não poderia ganhar essa titularidade, né? Porque o Jean Lucas também era um titular do ano passado, né? Ele acaba tirando aí. O Jean Lucas também, já na reta final, já não estava jogando tão bem. Acho que Rezende e Iago Felipe aí são, entre aspas aqui, né? O patinho feio se sobrar vaga, vão entrar aí, né, nesse rodízio. Mas eu acredito que Acevedo, Jean Lucas, Caio Alexandre e Eric aí, desses 4, 2 vão ficar com a vaga. Eu, se eu fosse colocar, eu colocaria Eric com Acevedo, mas ele colocou o Caio Alexandre também, não vejo nada absurdo também não, o Caio Alexandre aparecer. E o Lúcio... O Caio Alexandre é um passador, né? Assim, é um jogador que no scout tem um dos melhores índices de passe do Campeonato Brasileiro. Dito ritmo, né, do time, muitas vezes. É um passador, o cara é um passe de segurança, recebe a bola, consegue distribuir. Ou seja, a gente tem que ver dessa forma que dentro desse meio campo do Bahia, ele tem uma característica. Veja, ele teve esse scout, Caio Alexandre, foi um dos melhores do campeonato inteiro, tá? Não foi só não é só do time do Bahia, mas do Campeonato Brasileiro. Então, assim, ter um jogador desse e colocar no banco, acho que não é a melhor ideia do mundo, não. Mas eu acho que aí nesse time titular, quem tá mais arriscado para mim é Nestor, e não só para entrar Cauli. Não me surpreenderia, por exemplo, o Nestor ficar de fora e entrar um Ademir ou um Biel, ou até um Pulga. Exatamente. E aí você volta a Everton Ribeiro para jogar um pouco mais centralizado. É uma possibilidade também, né? Eu vejo também essa possibilidade, tá? Mas algo me diz que Rodrigo Nestor chega jogando. Então eu entendi aí a linha construída por Ravel. Diego escreve aqui no chat: Tassiano era melhor que Nestor. Eu acho. Sim, não tem. Aí eu preferia Tassiano. Tassiano. Tá? Até porque Nestor não vai fazer o 9 que Tassiano fazia muitas vezes. Até muito bem, né? Mas assim, há uma outra possibilidade se ele não utilizar. Porque assim,
O Ceni chegou a trabalhar em muitos clubes dos que ele passou, sempre tendo um jogador, um ponta mais incisivo, né? Por isso que eu tenho dúvida se ele vai ter realmente Lúcio, William José e Everton. Eu acho que se fosse apostar a característica do Biel para manter Pulga, ia depender do contexto, ele jogando com 2 pontas, né? Ademir de um lado, com Pulga do outro e tal. Pode ser também ou o próprio Biel e tal. Matheus Araújo, eu acho que é mais para o jogo bem, por exemplo, um jogo fora de casa, que aí é um meia esquerda que tem uma característica de marcar e pode, é bom lembrar também, não podemos descartar a possibilidade dele jogar até como um ala esquerdo, Lateral, né? Um lateral, mas basicamente se fosse um ala, né? Que ali se for fazer uma linha de 3 zagueiros, se o Rogério Ceni imaginar que dá para jogar com a linha de 3. São posições Agora, diferentes, mas Michel Araújo vai tomar o lugar de Tassiano como o cara que é polivalente, que joga em várias aí, porque ele tem essa característica realmente. Só não vai entregar o que está sendo entregue. Isso. Vai entregar é muita raiva. Isso aí eu já aconteceu. O que eu vejo aí, para mim, até de forma latente nesse elenco do Bahia, além da necessidade urgente de um goleiro para chegar a ser titular, é que eu não vejo muito Rezende e Iago Felipe continuando a jogar, né? Muito difícil pensar nos 2 jogadores sendo acionados, tá? Não tá fazendo ponto de Javes Acho que são. Não, mas Não, assim. Não, eu sei. Acho que que são jogadores de mercado mesmo. Mas assim, eu não acho que o Bahia vai dispensar os 2. Eu acho que o Bahia vai ficar com pelo menos um, até porque também você não pode só ter o titular e o reserva. Você tem que ter ali uma terceira possibilidade do seu elenco. A gente acabou de mostrar que o Fortaleza ali também. E até massa é muito jogo, tá? Libertadores, Baiano, Copa do Nordeste. Assim, tem. Então, eu acho que em princípio não, mas eu acho que é depender do contexto. Se o mercado começa a oferecer um bom dinheiro ali, de um empréstimo, e claro, e aí é como o Fred estava citando, vai acontecendo os jogos. Aí, de novo, Iago Felipe não é relacionado. Mais um jogo. Está escanteado. E aí chega um momento ali, numa segunda janela, né, final de estadual, por exemplo, empresta Iago Felipe. Então, nada é impossível disso acontecer. Alguns torcedores do Bahia dizendo aqui no chat que Ceni pensaria em Rezende como zagueiro para atuar pela esquerda. Ok, fez isso, pensa nisso. Só que já tem uma quantidade de zagueiros agora muito grande também no elenco, tá? É porque tem muito zagueiro que o torcedor não gosta, né? Vitor Hugo, né? O Marcos Vitor nunca se estabeleceu de fato ali. Não estava jogando esses primeiros jogos do Campeonato Baiano, né? Enfim. Lula Bonfim escreve aqui, tá? Não vai surpreender se Iago Felipe e Rezende forem negociados. Isso. E especialmente Iago. Iago realmente aparece toda negociação que o Bahia está interessado em alguém, cita o Iago Felipe como moeda de troca. Inclusive, quando Eric Puga deixa o Ceará para vir para o Bahia, além da permanência de Matheus Bahia, chegou a se falar em Iago Felipe. Tá? Eu não sei qual foi o jogador que eu estava lendo agora, que também já estavam citando o Iago Felipe. Eita, que é Mastriani, que especularam também. Acho que foi. E aí Lula completa justamente com aquilo que a gente trouxe, né? Rezende menos, porque também atua como zagueiro e Rogério valoriza, né? É polivalente. Caso, o termo utilizado por Lula foi ama essa polivalência, tá? Então é isso. Dessa forma a gente fecha o Bahia. Vi aqui no chat um debate entre um lado que diz que o Bahia fez uma boa janela até aqui porque atacou suas lacunas, mas, porra, era meio óbvio que faria isso. Era meio óbvio que faria isso, né? Se fizesse qualquer outra coisa, seria surreal. Se o Bahia me faz uma janela e não contrata um volante com a característica mais marcadora e não me contrata um centroavante, não me contrata mais um zagueiro e o goleiro até agora não contratou. E outros seguem uma linha de que o Bahia contratou reservas. De que o Bahia não trouxe jogadores do mesmo nível, peso. Né? Com aquele peso ali. Não traz aquele titular absoluto que vai desequilibrar os jogos. Como foi com o Everton Ribeiro quando chegou? O próprio Lúcio Rodrigues, né? Porque assim, a gente tá aqui dizendo Nestor é titular, talvez não seja.
Sim. Michel Araújo a gente nem considera. Tá? Borducci não chegou nessa janela, chegou antes. O William José é titular. Mas há um debate também em relação ao William José. Alguns torcedores se deram por satisfeitíssimos com o 9. Outros foram numa linha, foi até uma linha que eu citei aqui, que pô, é um bom nome, mas não é um nome pro top 6 da Série A, top 8 da Série A que o Bahia começa a se inserir. O que eu ia colocar a mais aí sobre o Bahia é porque eu acho que vai entrar muito de como o Rogério Ceni, que às vezes ele não sabe aquela coisa, né? O Rogério, ele é muito bom quando o time tá bem, a coletiva dele dá para tirar muita coisa interessante, mas quando o time tá mal, que teve aquela frase dele do ano passado, que ele não tinha peças, né, para fazer com que o time... E é que tá, alguns jogadores que chegaram agora foram jogadores que ele trabalhou, ele conhece, né? Michel Araújo, Nestor, né? Ele, como eu falei, Agora acabou essa desculpa dele, né, Minhoca? Exato. Então, assim, é porque eu não sei se vocês viram, tem um trecho que ele fala do Eric Puga, que ele achava que o Puga só era um jogador que tinha a qualidade do drible, né? Um jogador só, aquele jogador que só se desvencilha na marcação. E ele até menciona, não, o Eric Puga sabe conduzir a bola, sabe? Então, assim, talvez ele não conhecesse bem a característica completa. E fora o fato que o Puga também é um jogador, pelo menos pela temporada passada, que fez gol, mas ele vai ter que se provar, né, nessa temporada. E como também isso vai em termos de encaixe de time. Porque o que a gente viu do ano passado do Bahia é que o Ceni botou um time na cabeça e era esse time na cabeça. Assim, ele quase, para mudar esse time, era uma dificuldade muito grande, né? Assim, ele não dava espaço ali para determinados momentos com outras formações. E eu acho que agora ele vai ter essa oportunidade de tentar ver ali outros tipos de equilíbrio para não encontrar um padrão só de time. Ô, Fred, só para responder de novo a pergunta que tu fizeste lá atrás, porque agora a gente está visualizando o elenco do Bahia, né? Porra, eu vou manter minha resposta, mas eu vou dizer. Eu acho que Para quem tá vendo só o recorte, minha pergunta foi: o elenco do Fortaleza é superior ao do Bahia, mesmo o Bahia já tendo aí entrando, somando os 2 anos, já se aproxima de 200 milhões de reais, ou até mais do que isso. E todas as respostas foi que o do Fortaleza, até pelo nível de maturação, era melhor. Mas olhando agora o do Bahia, eu acho que é bem melhor, assim. Principalmente defesa, pontas, goleiro. Eu acho de jeito nenhum. Não, ele fala que o Fortaleza é bem melhor, não é isso, Atos? Isso. Tá. Pensei que temos não. Entendi como se tivesse mudado de opinião. Como se tivesse mudado de opinião. Não. Na verdade, ele aumentou a diferença, né? Ele botou mais peso na tanto é que eu intercedi justamente quando ele falou da defesa. Eu disse, a defesa do Fortaleza é muito, eu acho, de bem a muito superior a do Bahia. O do Bahia vai precisar do encaixe, naturalmente, assim. Esse tipo, o potencial técnico está evidente aí. Por exemplo, Lucho, que começou a dar resultado ali na reta final, no retorno, é um cara que pode explodir esse ano, pô. Assim, é um jogador de muito potencial que começou a aparecer ali, a ser uma peça decisiva, a ter um poder de fogo e que, de repente, pode ser o ano dele. Tem Everton Ribeiro, pela regularidade, continua ali. Puga, que fez uma Série B muito do Ceará. William José, o cara muito testado no mercado europeu. Assim, o potencial técnico do Bahia está evidente. Mas é como o Atos falou, assim, por exemplo, o Bahia ainda não acertou o goleiro. O Fortaleza tem um goleiro que a gente estava dizendo que teria voltado para melhor do Campeonato Brasileiro. O Ceará está com 3 duplas de zaga assim que você diz, dá para jogar as 3. Enquanto o Bahia ainda tem peças assim do ano passado, assim, fez uma ótima contratação e tinha um bom zagueiro, mas tipo, a reposição do Bahia não é boa. E a reposição do Fortaleza já era e trouxe Davi Luiz. Aí vai entrar. A gente não é uma opinião unânime em relação ao que Davi Luiz pode apresentar do Fortaleza, a gente gravou isso. Eu, Minhoca e Fred, a gente opinou de forma diferente. Acho que Atos também estava. Mas, nesse caso aí, o sistema defensivo do Fortaleza é bem, como o Atos falou. Por isso que eu me surpreendo, do jeito que ele falou, é como se fosse assim. Depois da olhada do Bahia, mudei minha opinião e é bem diferente, mas não, mas ele acentuou a opinião que ele já tinha sobre Fortaleza e eu concordo. Na parte defensiva. Será que a gente, inconscientemente, a gente está contando ou não com o treinador?
Porque se a gente estiver conseguindo isolar o treinador do elenco, quando bota o treinador, aí acentua um pouco mais ainda. Não, mas nesse caso eu acho que seria um ponto a favor do Bahia, porque, como eu disse há pouco, assim, com treinador? todas as críticas. Então, treinador, seria um ponto a favor do Bahia, não em relação ao Fortaleza, mas do Bahia comparado com o próprio Bahia. Porque depois de muito tempo, o treinador do Bahia ele vai chegar. Aliás, ele não precisa chegar e conhecer o elenco. Na verdade, ele conhece essas peças, ele trabalhou toda a pré-temporada, ele fez parte da escolha, acredito eu, a parte da escolha das peças para reforçar o time nesse ano. É algo que o Bahia não tinha há muito tempo. Assim, ou seja, ele, não é que ele escolheu os jogadores da confiança dele, na verdade ele escolheu carências do time para o time dele. É muito diferente essa escolha quando você monta o elenco. O Bahia não tinha esse perfil há muito tempo do treinador estar um ano e dizer, ó, isso aqui faltou isso aqui nesse ano. Agora, em vez de ser o cara olhar o elenco, fez na pré-temporada, recebe lá a planilha do departamento de futebol, está faltando isso aqui, pode ir dar o aval. Não foi só isso. Então, o Fortaleza está indo para o 4º ano nessa situação ou seja, onde não tem o que falar. E no caso do Bahia, depois de muito tempo, o Bahia, mesmo com todo o questionamento sobre a parte do trabalho do Rogério Ceni, mas eu acho que nesse caso, para o Bahia, é um ponto favorável, e acho que no chat aqui, acho que entendeu, eu não estava comparando o Voivoda com o Rogério Ceni não, tá? Repetindo, era Rogério Ceni com o próprio Bahia, o Bahia dos últimos anos, ele está sendo a primeira vez, depois de sei lá, uma década, que acho que tinha sido Arthurzinho, acho que foi Cássio Cardoso disse uma vez, Arthurzinho 2007, é um número bem bizarro, a última vez que o Bahia tinha tido um treinador para o outro. Então, ter isso, eu acho que faz diferença sim, e sobretudo, dá para dizer que é a primeira vez que tem isso tendo tanto dinheiro, porque da última vez tu não tinha essa capacidade toda de elenco, né? Mas só fazendo uma ressalva, né, Cássio, que é da maneira como o Ceni terminou a temporada passada. Que não, mas eu coloquei todas as ressalvas, mesmo com todo o trabalho, mesmo com todo o questionamento do trabalho dele. Eu só estou dizendo assim, mas a permanência é algo que não tinha tido antes, isso, e querendo não. E assim, eu nem acho o Rogério Ceni, porque, claro, o torcedor ele é mais passional, e aí o cara é uma porcaria, manda embora, não sei o quê, e ele não é, assim, ele é um treinador com limitações, com problemas, ele ainda não consegue lidar com certas situações. Mas, queira ou não, pelo elenco que o Bahia tem montado e o treinador que é o Rogério Ceni, ele consegue, com certeza, ser um grande postulante aí a levantar essa taça também. Sem a menor dúvida, tá?